paz do Senhor, que é o Atalaia, cumprindo o ID. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aí nesta obra. O trabalho é árduo, é espinhoso. E contamos com o apoio dos nossos irmãos, dos nossos amigos. Você é evangélico, você não é evangélico. Tá? Você de outra denominação. Nós contamos com o apoio de vocês nesse trabalho. Principalmente para que você venha nos ajudar no canal, se inscrevendo, tá? Curtindo, visualizando, compartilhando, comentando. Tá? Quanto mais números de inscritos nós tiver, melhor é para o trabalho do reino de Deus. Isso aqui que nós estamos fazendo não é buscando a glória para nós, a honra para nós. Tá? Tudo é para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos do apoio de vocês. Nós não podemos ir avante, continuar esse projeto em prol do reino de Deus, se não tiver o apoio dos nossos irmãos, dos nossos amigos, independente de denominação. Aqui o principal objetivo é engrandecer o nome do Senhor. Tá? Então se inscreva no canal, tá? Curta o nosso trabalho, tá? Visualize, comente, tá? Compartilhe, tá? E quanto mais escrito nós tivermos, melhor é para o reino de Deus. Então nós precisamos muito, sozinho, só eu e a minha esposa, a missionária Cláudia, que é ela que ajeita tudo isso aí, ó. O celular, a filmagem, essa área aí toda ela, a minha área é essa aqui, ó. Eu não tenho intimidade com esse tipo de coisa, de mexer nessa área. O dom é dela, o talento Deus deu para ela. Tá? Mas só nós dois, nós não damos conta. A Bíblia diz lá em Eclesiastes, capítulo 5, que o cordão de 2, de 3, é mais forte do que o de 1. Então vamos nos inscrever no canal, o Atalaia, cumprindo o ID. Tá? E somente o nome do Senhor será glorificado. Domingo agora, fizemos uma introdução do livro do Apocalipse, domingo, lá na feira da 28, falando sobre a ilha de Pátimo, falando o motivo da prisão de João. Foi lá na ilha de Pátimo que o Senhor deu a revelação do Apocalipse para ele. Falando um pouco sobre o livro do Apocalipse, que também é conhecido como a revelação de Jesus Cristo. Assim como os 66 livros da Bíblia, incluindo o Apocalipse, o tema central é Cristo, assim também no livro de Apocalipse, o tema central continua sendo Cristo. Tá? Então, domingo, agora que se Deus permitir, nós vamos começar falando sobre Cristo em toda a sua plenitude, porque o Apocalipse é o único livro que revela Cristo em toda a sua plenitude. Significa a palavra plenitude? Completo, pleno, cheio. É o estado daquilo que chegou à totalidade e atingiu a medida máxima. E como é que o Apocalipse revela Cristo em toda a sua plenitude? Em glória, em poder e em nome.
Esses 3 elementos: glória, poder e nome. Então, domingo nós vamos começar falando de Cristo em toda a sua plenitude, em glória. Tá? Nós estamos trabalhando, meditando na palavra, comendo Bíblia aqui a semana todinha. Para quando for domingo, levar uma mensagem, entendeu? Que venha nos edificar a respeito de Cristo. Bom? Mas para isso, nos ajude. Abraça essa causa junto conosco. Tá? Venha fazer parte desse projeto de Deus. Tá? Venha nos unir conosco em prol dessa obra. Né? O ID, pregar o evangelho a toda criatura, não é só para mim e para minha esposa, é para toda a igreja. É para todos aqueles que, entendeu? Sentiram o seu coração de proclamar Cristo, de confessar Cristo como Salvador da sua vida. Vamos juntos fazer uma grande obra em prol do reino de Deus. Existem 3 maneiras de fazer missões: com as mãos, contribuindo; com o joelho, orando, intercedendo; e com os pés, enviando. Então procure uma dessas 3 maneiras. Qual dessas 3 maneiras você se encaixa? Você só não pode ficar sem fazer missão, sem cumprir o ID do nosso Senhor Jesus Cristo. E não vou demorar aqui na meditação da palavra aqui, tá? Não vou demorar. Mas eu quero falar sobre um ponto muito importante aqui, para a igreja. É para a igreja. É para os vencedores, é para a igreja do arrebatamento. Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Eis que venho sem demora. É Jesus falando. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Eis que venho sem demora. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. E quantas coroas são para a igreja, para os vencedores? Quantas coroas são? Porque Jesus está falando, né? Quando ele diz, eis que vem sem demora, ele está falando do arrebatamento. E diz, guarda o que tem. O que é que nós temos que guardar? A palavra. A palavra. Nesse mesmo capítulo 3, no versículo 10, ele diz, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que advém sobre todo mundo para tentar sobre os que habitam na terra. Ele está falando da grande tribulação. Quando a igreja for arrebatada, começa a grande tribulação. E se nós guardar aqui, guarda o que tem, que é a palavra, significa o obedecer, o praticar, o viver a palavra. Lá, Apocalipse capítulo 3, versículo 8, foi Jesus disse, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, para quem guarda a palavra, para quem obedece a palavra, para quem pratica a palavra, para quem vive a palavra, para quem é fiel à palavra, tem coroas. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. E quantas coroas a Bíblia revela para a igreja do arrebatamento? Para os que forem fiel, para os que guardarem a palavra. Quantas? A primeira coroa, e cada uma delas com um significado. A primeira coroa, a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Nada tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará um de vós na prisão, para que sejas tentado. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus aqui estava falando para os crentes da igreja de Esmina. Para quem é a coroa da vida? A coroa da vida é para os crentes
que mesmo diante da morte, eles não negaram Cristo. É para os crentes que mesmo passando pela morte, eles foram fiel a Cristo. Morreram, mas morreram fiel. Então Jesus diz que para esses crentes, eles vão receber a coroa da vida. A segunda coroa. 1 Pedro capítulo 5, versículo 4. E quando vier o sumo pastor, alcançarei a coroa de glória. E quando vier o sumo pastor, alcançarei a coroa de glória. Para quem é a coroa de glória? Para a coroa de glória é para os crentes que fazem parte da igreja do arrebatamento, que agem com humildade e submissão. Vou repetir. Os crentes que agem com humildade e submissão, eles vão receber a coroa de glória. A terceira coroa, a coroa da justiça. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vida. A coroa da justiça é para aqueles que esperam com paciência o arrebatamento da igreja. A coroa da justiça é para aqueles que esperam vigilantemente o arrebatamento da igreja. A quarta coroa, primeira coroa da vida, segunda coroa de glória, terceira coroa da justiça, a quarta coroa, Filipenses capítulo 4, versículo 1. A coroa da alegria. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Agora, meus queridos e amados irmãos, a minha alegria e coroa é estar firme no Senhor. Isso era Paulo falando para os irmãos novos convertidos, novos discípulos que ele havia ganhado na igreja de Filipe. A igreja de Filipe era uma igreja de novos convertidos. E ele está dizendo, portanto, meus queridos e amados irmãos, a minha alegria e coroa da alegria, é estar firme no Senhor. Para os ganhadores de alma, tem como recompensa a coroa da alegria. Você tem ganhado alma para o reino de Deus. Você tem se colocado nas mãos do Espírito Santo para que através do Espírito Santo você venha ganhar alma para o reino de Deus. Se você tem ganhado alma para o reino de Deus, a coroa da alegria está te aguardando. A quinta e a última coroa, a coroa incorruptível. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9.
versículo 24 e 25. Versículo 24: não sabe vós que todos que correm no estádio, na verdade todo corre, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Para quem é a coroa incorruptível? Quem é que vai receber, ganhar a coroa incorruptível? É para aqueles que se assujeitam a Deus e crucificam a sua própria carne. Aqueles que crucificam a carne e se assujeitam a Deus, estes vão receber a coroa da justiça, a coroa incorruptível. Tá? Para aqueles que crucificam a carne e se assujeitam a Deus, eles vão estar recebendo a coroa incorruptível. É claro que isso tudo são metáforas, que serão transformados tudo em glória naquele grande dia, quando nós estivermos no tribunal de Cristo, sendo recompensado, galardoado pelo trabalho que nós prestamos para o Senhor Jesus aqui na terra. Por isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios 15:58, 15:58 de 1 Coríntios: portanto, meus amados e queridos irmãos, sejam firmes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão do Senhor. Você poderia até questionar comigo e dizer, mas é o homem que está falando, é o homem inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Mas só para você ter a certeza que é Deus que está falando na boca de Paulo através do Espírito Santo aqui. O próprio Jesus confirma isso que Paulo está falando sobre o galardão, sempre sobre recompensa. Quando Jesus diz lá em Apocalipse 22:11, 22:12, eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar cada um conforme as suas obras. Então, meus queridos, vamos continuar fazendo a obra do Senhor. Vamos continuar, vamos perseverar na obra do Senhor. Não importa a circunstância, não importa o que vir, vamos permanecer firmes, fazendo a obra do Senhor. Porque vai ter recompensa de Deus para a nossa vida no grande dia, né, do arrebatamento. Pois que nós fomos arrebatados, nós vamos estar participando do tribunal de Cristo, que é diferente do grande trono branco. O tribunal de Cristo é para a igreja, né, que vai ser recompensada pelo serviço que prestou para Deus aqui na terra. Tá? Vamos continuar firme fazendo a obra do Senhor. Tem coroa da vida para nós. Tem coroa de glória para nós. Tem coroa da justiça para nós. Tem coroa da alegria para nós. E tem coroa incorruptível para nós. Galardão, recompensa. Vale a pena ser fiel? Vale a pena. Vale a pena fazer a obra? Vale a pena, pode ter certeza. Aquilo que você não receber aqui, pode ter certeza que você receberá lá.
porque você está fazendo para Deus. E tudo que nós faz para Deus aqui na terra, nós seremos recompensados lá no céu. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que o Senhor continue nos dando força, graça, ânimo, saúde, para que nós possamos continuar fazendo a sua obra. Tá? Meu muito obrigado. Fique com essa palavra no seu coração. Continue sendo fiel ao Senhor. Aí aonde o Senhor te colocou para fazer a obra. E certamente Deus será conosco. Amém.